Olá, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui hoje com mais uma edição do podcast do JNC na nossa cidade. Vocês já conhecem a gente, já acompanham a gente, mas eu peço para vocês, por favor, se inscreverem nos nossos canais. Vocês sabem que a gente está com um canal novo, então é muito importante que vocês façam as inscrições no nosso Instagram, no nosso YouTube. Acessem a nossa plataforma online, jtconline.com.br. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui nessa série de entrevistas políticas que a gente tem feito, que é alguém que eu respeito muito, conheço há muito tempo, há anos, inclusive, já desde o primeiro mandato dele lá na Câmara de Mauá, que é o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira. Tudo bem, prefeito? Como é que o senhor está? Tudo bem, Paulo. Graças a Deus. Muito melhor estar aqui com você, sua companhia, que com certeza essa noite nós vamos ter aqui uma conversa muito interessante e importante para a nossa cidade e região. Então eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço que você tenha vindo, prefeito. O prefeito, eu sempre conto, que eu pergunto para ele, coloco numa saia justas, né, prefeito? A Paula não tem medo de perguntar, né? E vamos respondendo. Eu gosto que o prefeito também não tem medo de responder. O Marcelo responde, o Marcelo não foge, não. Prefeito, eu queria começar, na verdade, antes da gente entrar na questão política, eu queria que o senhor falasse um pouco como foi o seu envolvimento com a política, né? Porque você lançou recentemente aí uma biografia que a gente acompanhou, foi lá pegar, né, o registro, contava muito da sua história, e você tem um envolvimento muito importante com a família, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta de pregar aí que é família, que não sei o quê, mas que não tem esse perfil na vida real. Antes da gente entrar aqui, o filho do prefeito, o Francisco, acabou de ligar, e o prefeito demorou um pouquinho aqui pra gente começar a conversa, porque só sentou depois que resolveu com o Francisco pra ele tomar o remédio. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, prefeito, essa sua relação da família, como é que foi chegar na cidade de Mauá, como é que foi essa recepção e como é que você se envolveu na política, por fim. Paulo, é uma oportunidade muito boa da gente poder estar retornando a discussão da nossa história de vida, né? Meus pais vieram do Ceará na década de 60, comecinho da de 70, e moraram no Itaparque por alguns anos, depois mudaram para o Zaire, onde eu nasci, morando na Avenida Dilson Dias de Souza. E lá eu trabalhei em vários comércios, depois fui para a General Motors do Brasil, né, que é uma montadora, né, da Chevrolet, e onde eu comecei minha história política lá. Fui representante da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, por 6 mandatos, 2 desses mandatos de vice-presidente, depois diretor dos sindicatos metalúrgicos de São Caetano do Sul, fui diretor social também por 2 mandatos, mais 2 mandatos de diretor da Federação Estadual dos Metalúrgicos. A federação é que negocia a database das montadoras do estado de São Paulo. E fui parar na Câmara Municipal por causa de um amigo, um saudoso amigo chamado Sidão, que foi nos ajudar nas eleições. Ele era do Paranavaí, faleceu naquele período da pandemia. E ele disse: ô Marcelo, se tivesse um filho igual a você, com certeza seria vereador aqui na cidade de Mauá, você tem jeito. Eu falei: mas eu nunca pisei na Câmara Municipal, não sei nem como é que funciona. Ele falou: não, mas você tem jeito, vai lá que procura lá, você é igual o pessoal do PT, procura alguém do PT lá e vai lá. Aí eu, trabalhando na fábrica, saí um dia, fui trabalhar de carro, né? Porque não dava tempo de vir de ônibus, que a Câmara fecha às 17 horas. E eu vim de carro, consegui chegar antes das 17, procurei lá um gabinete, falou: do PT tem pra cima e pra baixo, eu vou pra baixo que é mais fácil. E entrei no gabinete do Elcio. Aí apoiei o Elcio em 2000 para vereador, foi o 4º mandato dele. Já em 2004 ele já não foi candidato. E nós tínhamos lá, entre nós da oposição dos sindicatos metalúrgicos de São Caetano, antes da gente ser diretor, nós nos organizamos para que a gente pudesse ter candidaturas na cidade onde nós morávamos, né? Então, tinha o Marcelo Toledo em Santo André, o Jarrim em São Caetano e eu em Mauá, para que a gente pudesse fazer política para fora do portão, porque o movimento sindical faz política defendendo o trabalhador dentro da fábrica. Só que esses trabalhadores, eles moram em algum lugar. E aí é importante eleger companheiras que tenham um compromisso com a categoria, né, nossa metalúrgica, os trabalhadores, para defender do portão para fora, que aí é a política de saúde, educação, de esporte, lazer. Aí fui candidato em 2004. E aquela eleição, ela não teve o segundo turno, né? Teve o primeiro turno que o Machado ficou em primeiro lugar, no segundo turno foi caçada a chapa e até hoje não aconteceu essas eleições, né? De 2004, acho que nem julgou, né? E eu não fui eleito na primeira. Quando foi em 2008, fui
Candidato, eu fui mais votado da coligação, 2012 o mais votado da cidade, 2016 reeleito pela terceira vez e assim Deus permitiu também ser prefeito eleito em 2020. Então a nossa história começou dentro da fábrica e todas as vezes que eu conto essa história, eu agradeço muito os trabalhadores da General Motors do Brasil, porque ali quando me elegeu, nós perdemos a eleição do sindicato antes, no Virici-Peira a gente conseguiu estabilidade para continuar a luta, eu ia ser demitido. Se não fosse os trabalhadores, eu não estava contando essa história hoje, com certeza. Então devo muito a eles, né? Depois foi ampliando as outras empresas de São Bernardo, de Santo André, de Mauá, e de outras categorias, além dos metalúrgicos, e tornei vereador. Uma história assim, dentro de fábrica, da luta em defesa dos direitos, né? Mas também uma história de ensinamento do meu pai, da minha mãe, a gente poder respeitar as pessoas, né? Nunca esquecer dos amigos que tem, né? São poucos amigos que você vai encontrar no dia a dia da sua vida, né? As pessoas costumam falar que para encher uma mão de amigo dá trabalho, né? Nossa você sabe Senhora. quando a gente precisa. E eu vi meu pai e minha mãe trabalhando, minha mãe puxando corda com concreto para fazer a laje da casa, e a gente pequeno ali ajudando. Desde pequeno meu pai me ensinou a trabalhar. Lá no Zaire, a primeira máquina, se eu estou equivocado, de fazer moeda e aquele sorvete lá que eu gosto pra caramba, sabe? Que fica aqueles potinhos em cima, eu não sei como é que chama, de massa, mas aqueles potinhos em cima. Eu lembro, né? que vai rodando assim, ó. E mistura um pó com um negócio, a gente preparava. Faz um suco antes, né? E o suco vira sorvete. E meu pai me deu uma máquina dessa, tanto de chave como de sorvete, e essa história que poucas vezes eu contei, viu? Eu tinha 11 anos de idade, e a gente vendia lá na nossa casa. Depois meu pai vendeu elas. Eu falei, Marcelo, é muito pequeno aqui, é muito novo. Não tinha espaço para máquina. Aí terminou vendendo, porque até hoje, você vê lá ali onde tem da Sebastião Antônio da Silva, lá tem um passarinho que faz jogo do bicho lá. E essa máquina ficou lá, acho que a de chave tá até hoje lá. E a de sorvete também ficou ali. Então tinha bastante freguês. Eu falei, olha, se eu tivesse descido pra cá, né? Mas era muito pequeno. Perdeu a oportunidade de negócio. Mas era muito Não teve a visão com 11 anos. Era muito pequeno, né? Não dava pra... E meu pai sempre incentivou isso, né? E também incentivou sempre estar próximo da família. A minha casa, as pessoas que vinham do Ceará, lá onde meu pai nasceu, do Araripe, e minha mãe no Potengi, o endereço era a minha casa, onde a gente morava. Então a gente acolhia todo mundo. Aí depois começou a arrumar um empreguinho, tá? Né, dava uma ajeitadinha e aí embora. Ia tocar a vida. Então a gente foi criado muito junto, né? Então, como tu disse, né? Agora eu tava conversando com o Francisco, tá com a garganta doendo. Foi no médico, a Fernanda levou. Eu falei, e aí lá conversando, e aí já tomou remédio? Ah, pai, soro é muito ruim. Eu falei, vai, então pôr o soro na lei. Porque daqui a pouco eu tô chegando aí e você tem que fazer. Se não fazer, eu vou estar junto com você aí, né? Então eu sou muito apegado a meus filhos, a esposa. E o Francisco recebeu o nome em homenagem ao seu pai. A história do Francisco na nossa família é muito interessante. O meu pai Francisco, o meu tio que morava no Itaparque, Francisco, o outro novo também do Itaparque, Francisco, as duas tia Francisca. Então a minha avó colocou, e meu avô colocou o nome tudo de Francisco. Desses 5, todos os primeiros filhos que nasceram foram homens e os 5 com Francisco. É que você é Marcelo Francisco também, né? Francisco Marcelo de Oliveira. É Francisco Marcelo, achei que era Marcelo Francisco. Aí, meu pai faleceu em 2013 e meu filho nasceu em 2015. Meu pai faleceu dia 8 de dezembro de 2013. E meu filho nasceu dia 30 de janeiro, né, de 2015. Aí, recebeu o nome de Francisco também. Aí, quando junta todo mundo, né, que meus tios já faleceram, mas quando junta os primos, quando eles estavam vivos, aí um é apelido. Meu pai chamava ele de tio. O outro era o Chico, aí tem o Chiquinho, aí tem cada um com apelido, não me chama de Francisco. 200 Francisco no mesmo Porque lugar. se fala Francisco, né? Todo mundo responde. E tudo isso por causa que tem uma cidade lá no Ceará chamada Canindé, tem o Francisco de Assis do Canindé. Foi uma promessa que a avó fez. Todo mundo Francisco, nós fomos no embalo. Entendi, faz sentido. E seu pai tinha um forte trabalho social também, não tinha, na cidade? Meu pai, como ele dizia para nós que eles vieram 12 pessoas do Ceará para Mauá e não tinham onde morar. Ficaram 2 dias na delegacia procurando a casa de um rapaz chamado Félix. Desce na estação de trem,
do lado esquerdo e procura. Aí, morar lá em Itaparque. Imagina, hoje acho que não consegui achar, mas naquela época tinha poucas residências. Aí encontrou, ficou morando num cômodo entre 12 pessoas, sofreu bastante, passou necessidade, fome, né? Coisa que, graças a Deus, a gente não, né? Eu não posso dizer isso, porque sempre, em casa nunca faltou nada, mas a luta deles era muito grande, então ele sempre costumou ajudar. Eu lembro de história da minha mãe contando que ele estava na estação de trem, uma pessoa lá sem blusa, ele só tinha uma blusa, tirar e dar para a pessoa, a blusa. Ele subiu no ônibus, ele levando arroz e o feijão, né? Aí um ovo frito, aí caiu a marmita e o ovo aí, o que eu faço? A tristeza do pobre. Vontade danada de pegar o ovo de volta, mas não dava. Né? Deu 5 segundos. Então, assim, foi uma história de luta, tem um orgulho muito grande, porque eu sou o que eu sou hoje por causa do meu pai, da minha mãe, né? E de ter ensinado a gente poder, o que é dos outros, você tem que tomar mais cuidado do que é o seu. Você pegou uma coisa emprestada, aquela você tem que tomar mais cuidado, porque não é seu. Coisa de que muita gente não vê, né? Porque você não tá nem aí, né? Então, a nossa história, primeiro que eu comecei a trabalhar na GM em 1994, que foi ele que me ajudou a entrar, ele trabalhava lá, né? Conversou com o chefe para poder fazer os testes, lá passando os testes. E ficaram enrolando. Ele falou, você não vai chamar meu filho, não? Aí chamaram, fui lá e comecei a trabalhar. Então, assim, me ajudou muito, não só na minha vida profissional, mas no caráter, né? Como pessoa, aquele jeitão do nordestino bruto, né? Que a maioria é. Só em olhar você já sabe que você já dá aquela... tem que fazer. Mas tem muita saudade. E aí já trouxe esse jeito para governar, então, né? De vez em quando eu olho, a pessoa já sabe o que eu quero. Ele vai perceber, eu acho que eu não fiz o que o Marcelo falou, vou lá correr atrás para fazer. Que faz parte, né? Com certeza. Prefeito, assim, você pegou uma cidade numa situação bem complicada, né? Começa que a gente estava no meio da pandemia, foi uma eleição bastante atípica, a gente sabe, e a hora que você chegou, a gente estava falando muito, batendo muito com o fato de que o ex-prefeito tinha sido preso. 3 meses antes da eleição, teve uma nova operação em Mauá do GAECO por conta de um hospital que foi erguido no estacionamento da prefeitura. Até agora em investigação sobre possível superfaturamento, a gente tem que tomar cuidado para falar, né? Mas super possível faturamento. E aí quando o senhor chegou, o hospital já estava desmontado, mas a gente estava de novo no pico da pandemia, sem ter onde atender essas pessoas. E você chegou ali no meio da loucura com uma cidade endividada. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi esse primeiro desafio, a hora que você chegou lá. Olha, eu vou fazer só um adendo, porque eu fui cobrir o 1º de janeiro, quando o prefeito chegou lá. Gente, não tinha nada na sala. Não tinha um tapete. A gente sabia que eram coisas que eram da prefeitura. Cadeira rasgada. Né? Tudo acabado. As paredes, tudo escrito nas paredes, né? Um negócio fora do normal. Mas assim, o início do mandato, a gente tinha uma convicção que não iria ser fácil, por tudo que a cidade passou. A instabilidade política, né? A instabilidade financeira, não tinha assim, aquela perspectiva que fosse encontrar uma cidade numa condição boa. Mas quando assumimos, nós percebemos que era muito pior do que nós... Do que as piores previsões. Nós pensávamos. Primeiro, com a dívida de curto prazo de 165 milhões para pagar. E por que eu estou falando curto prazo e não resto a pagar? Porque o prefeito terminou também fazendo algumas coisas que não foram empenhadas. Um exemplo, os 15 milhões por mês que eram pagos para a fundação, ele não empenhou, eu tive que pagar 30. Que a fundação é quem faz a gestão da saúde de Mauá, né? De todos os postos, o Nardini. Isso. 30 milhões tive que pagar em janeiro. Além disso, a prefeitura toda desestruturada em relação à administração. Um contador só na Secretaria de Finanças. E graças a Deus que não pegou Covid, né? Se pega o Covid, ia ter que se afastar. Não sabia o que nós iríamos fazer. E os espaços públicos, os postos de saúde, as escolas, os ginásios de esporte, as ruas, tudo... Sem nem que adjetivo que dá para esse negócio, tão feio que era, né? A situação. E no primeiro dia, a pandemia já rodando a gente ali, bem forte, né? Eu vou no Nardini, chego lá, a notícia, 100% dos leitos ocupados.
Falei, e agora, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Aí postamos, né? Os leitos de UTI ocupados, 100%. Mas não demorou muito, a mídia tudo atrás de nós para conversar. Mas é porque você fala a verdade, né, prefeito? Os outros maquiavam, né? Aí, especial, a Globo em cima da gente lá, né? Marcar entrevista no outro dia, 7 horas da manhã. Aí eu cheguei 5h30 da manhã na prefeitura, sentei na cadeira e lembrei de uma frase que um amigo falou, ó, ser prefeito é ter algumas atitudes solitárias. Você vai conversar com todo mundo, mas na hora de decidir é você. Você vai sentar na cadeira, vai ficar pensando ali o que você tem que fazer. Mas não deu nem uma semana, né? Aí sentei na cadeira 5h30 da manhã, que era uma entrevista... Primeiro jornal. Pra Globo e era através de um link. De repente me liga e falou, ó, eles estão lá em frente do Nardini. Eu falei, então eu vou pra lá. Aí fui pro Nardini, cheguei lá, conversei com eles, tomamos um café e falei da situação, da realidade. Ó, chegou 100%. Aqui tinha um hospital de campanha aí, né, que tá com suspeita de irregularidade. Até hoje não fecharam ainda esse processo. Investigação. E eu falei, como é que eu não vou fazer um hospital de campanha, até porque do jeito que era, abria 7 horas da manhã, fechava 19, no hospital, como é que fecha a parte da noturna? Não existe isso, né? Não funcionava de verdade, essa é uma realidade. Aí eu falei, eu vou ter que ampliar os leitos, tanto no Nardini, nas UPAs, procurar uma maneira de alugar leitos em hospitais particulares, né, da empresa privada. Aí, por minha surpresa, depois que eu dei essa entrevista, me ligaram de São Paulo, e eu fui até o Palácio dos Bandeirantes, e aí falaram, nós vamos liberar 10 recursos para 10 leitos. Eu lembro ainda quanto que era 1.440, se eu não estou equivocado, 1.440 a cada 30 dias para 10 leitos. E aí você pode montar. Daqui um mês está pronto? Falou, se depender de mim, está pronto amanhã. Voltei correndo, conversei com a secretária, mas não deu 10 dias. Foi muito rápido. Os leitos estavam montados, começamos a atender. E aí eu comecei a conversar, consegui mais 10 leitos dentro do Nardini de UTI e mais 14 de enfermaria. As UPAs com 8 UTI nós aumentamos também para 11 cada uma, né? Aí nós aumentamos 3 em cada um. E aí conversei com o Hospital Sagrada Família, que era o antigo Vital, ajudamos a reabrir, a organizar, e nós alugamos 10 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria. E a gente conseguiu dar uma melhorada, foi um sufoco danado para todo mundo, mas a melhorada, e os leitos continuam lá, né? Ainda estão lá. A gente tem uns leitos que são utilizados para outros atendimentos, mas ficaram os leitos, né? A maioria deles no Nardini, além da gente ter esse recurso investido, a gente conseguiu também, né, ampliar agora o atendimento, a gente desde daquele período no Nardini. Nós compramos camas, nós compramos aparelhos respiratórios, então bastante coisa ficou lá. Recebi doação, né? A China doou aparelhos de respiratórios para os sindicatos, né? O movimento sindical de São Paulo, e eles escolheram a cidade de Mauá para doar aparelhos para a gente. Com certeza é boa relação ali, né? Pela relação que a gente tem no movimento sindical, né? Escolheram a nossa cidade para doar. Então, assim, foi um momento muito difícil, duro, né? E aí, lutando para vir as vacinas, e o presidente não acreditava na vacina, né? O presidente da época, e aí não comprava, demorava. Aí a gente assinou até alguns contratos confidenciais, né, para que pudéssemos comprar as vacinas assim que pronta, mas não conseguíamos comprar. E quando a vacina chegou, podemos dizer hoje que, com certeza absoluta, as vacinas salvaram muitas vidas. Se tivesse vindo antes, Nossa Senhora, teriam salvado muito mais. Muito mais, gente. É só ver o que nós estamos vivendo hoje, né? Junto com a família, voltamos a trabalhar, né? A viver a nossa vida praticamente aqui normal, né? Sim. Por causa das vacinas. Vocês sabem que eu não escondo aqui, eu sou diabética. Eu saía muito pouco. Até tomar vacina, eu saí pouquíssimas vezes. Acho que uma das vezes foi para cobrir a sua chegada na prefeitura, mas até hoje riem de mim que eu tava com 3 máscaras naquele dia. Alguém espirrou, foi um desespero, gente, a hora que espirraram lá dentro. Não é fácil, não. E aí, você sabe que eu fui num evento, faz umas 2 semanas, e a minha irmã tava comigo, e a minha irmã chorou. Aí eu olhei e falei assim, o que você tá chorando, tá louca?
Aí ela falou, é que eu achei que a gente nunca mais ia conseguir ir num evento com tanta gente sem se preocupar em ficar doente. Então, assim, eu acho que a gente tá aprendendo ainda, né, nessa retomada, né, de como viver. E aí eu queria que você falasse um pouco da dívida como um todo, porque, assim, o que a gente mais escutava, além da situação da saúde, que foi um caos, é que todo mundo ficou sem receber, prefeito. A cidade, além da dívida, e não pagar os fornecedores, e que logo de início a gente já fez um decreto para negociar, ver quem dava mais desconto, a gente conseguiu se organizar, né, e nós temos a nota do Capag BBB. O que significa isso? A gente consegue ter investimentos junto ao Banco Desenvolve São Paulo, também do Finisa, como todas as cidades fazem, né? Porque daqui a pouco eu vou falar, pegou... Preciso falar isso. Ano passado eu entrevistei o Eduardo Pacheco, que é o secretário de Finanças aqui de Ribeirão, e ele falou assim, você está falando do meu bom trabalho, mas vocês têm que falar do bom trabalho lá de Mauá. Porque em Mauá eles pegaram a cidade também numa situação muito difícil, também conseguiram uma boa avaliação lá depois para conseguir esses financiamentos. O Pacheco conhece Mauá, né? Já tem uma Secretaria de Finanças. Ele me ligou e falou que como é que vocês conseguiram fazer isso, né? Vamos conversar. Mas assim, a gente conseguir melhorar a nota, porque não é fácil, né? Não. A gente não consegue chegar no AA porque tem uma dívida de 550 milhões em média, que é a construção do córrego Corumbê lá no Jardim Zaira, que é o... Esse já virou história, né? A canalização aberta, e que a gente paga em média 4 milhões e meio por mês, e essa dívida não acaba. Não foi empréstimo no banco, parece que foi de uma agiota, mas bem pesada, né? Não acaba. Aí nós estamos preparamos tudo com um processo para entrar, para rever essa dívida. Então a gente não consegue aumentar mais a nota. Agora, sempre preocupado, né? Como é que a gente mantém as contas em dia, pagando, né? Até hoje, né? 2 anos e meio de mandato, todos os contratos em dias. Mas demorou para conseguir colocar, né? Você sempre brincava, né? Que você pegou, foi igual trocar roda com carro andando. Deu trabalho para fazer, né? Fizemos reajuste no monte de área, cortes, desconto, né? E graças a Deus conseguimos. Esse ano temos aí um desafio muito grande, não só Mauá, mas todas as prefeituras, com a questão do ICMS caindo, né? Desde a desoneração da gasolina do ano passado, né? Que o governo federal Bolsonaro fez para diminuir a gasolina a qualquer custo, repassavam uma parte, o governo do estado também outra, mas aí a partir de janeiro pararam de repassar, né? A economia está começando a melhorar, mas nesse sentido nós estamos sentindo bastante a questão do ICMS, não é pouca coisa não. São Paulo foi uma das mais então tem um desafio muito grande. Né? Nós temos uma questão dos royalties também, que quando eu cheguei era 800 mil por mês, conseguimos chegar a 5 milhões, e com a previsão de ganhar mais um processo e poder chegar a 8, 9 milhões por mês, mas como o petróleo aqui em São Paulo deu também uma baixada na produção, produziu mais no Rio de Janeiro, o royalties caiu também para 3 milhões e meio por mês, então a gente perdeu um pouco de receita e estamos trabalhando para conseguir recursos de emendas. Esse mês mesmo caiu na conta nossa, né, em relação à saúde, quase 28 milhões de emenda que a gente conseguiu articular, né, para a cidade. Eu tenho ido a Brasília, conversado nos programas que nós temos, que a gente deve falar daqui a pouco. Sim, já estou aqui olhando. Mas aqui, que é um desafio muito grande, toda hora está olhando a conta, né, a conta pública, porque fazia mais de uma década que Mauá não tinha português popular, que o nome sujo tinha, né? Agora tá com o nome limpo para poder fazer, não conseguia, né, os convênios, financiamento. Isso para nós é gratificante, poder aí estar fazendo bastante obra na cidade relacionada a isso. Eu ia falar que assim, né, as pessoas costumam falar muito, né, que a Mauá mudou a cara com o governo do Oswaldo. E a gente tem visto muitas obras agora também, né, Marcelo? A gente está com muita expectativa de que haja uma grande mudança na cidade agora também. Mas as coisas estão todas muito começando, principalmente na saúde. Então, eu gostaria que você falasse um pouco das questões da saúde, porque você está fazendo a UBS lá do São João, que deve ser uma das maiores, né? Você já anunciou que você vai fazer uma UPA aí na região do Santa Lídia, mas você já coisas funcionando, você já informatizou o sistema na maioria dos postos, fez a revitalização em diversos postos, trouxe o exame de mamografia para Mauá, então eu queria que você falasse um pouco de como foi essas conquistas na saúde. A prioridade desde quando assumimos o mandato era a saúde, até porque a pandemia estava, né? Além da gente já ter a certeza que investir na saúde é investir na vida das pessoas,
Naquele período da pandemia chegou a seu ápice, né, em 2021, né, e a gente tinha perspectiva que do jeito que vai indo, aí vai morrer umas 80 mil pessoas, chegamos a quase 700 mil, um absurdo, né? E aí a gente começou a trabalhar temas que discuti em 2004, quando fui candidato a vereador, que era a informatização da saúde. Né? Imaginar que ainda está assim, mas tem o tempo, a previsão que até o ano que vem a gente conseguir acabar com esse problema sério que é tudo no papel, né? Você pegar o prontuário do paciente, está lá na unidade de saúde X, se Deus o livre, roubaram lá, colocar fogo, acabou, não tem prontuário de ninguém mais. E aí até a questão da agilidade do atendimento, ele está passando na unidade de saúde, no OBS, foi para uma UPA, numa emergência, digitou o nome dele lá, o número do CPF, já vai ter todo o prontuário para o médico poder atender essa emergência com conteúdo, né, com o histórico da vida da pessoa. Com certeza vai ajudar muito. A questão também de retirada de medicamento, talvez não ter nessa unidade de saúde, vai buscar na outra, fica no sistema, não vai conseguir pegar em 2 lugares. Ah, não vou te entregar aqui porque você pode... Não, então vai agilizar a troca de consulta também, porque às vezes demora um pouquinho a troca de consulta, que tem que passar com o médico, mas ele já deixa pronto no sistema, já entrega para a pessoa, saber o atendimento dos médicos com os pacientes, quanto tempo fica na sala, e dá para a gente poder ligar para o paciente, saber como é que ele foi atendido. O tempo de espera, né? Aquela coisa de eu tô aqui há 2 horas. Controlar os medicamentos, né? Que nós compramos, que chegou, que foi entregue, para quem que foi entregue. Então é um sistema que vai nos ajudar não só a agilizar, mas também, com certeza, nós vamos conseguir melhorar a questão do investimento dos recursos na saúde. Então hoje nós já fizemos em todas as unidades já a informatização da recepção. Então chegou lá na recepção, está tudo informatizado nas unidades. Agora, a questão do serviço dentro do sistema, nós estamos no Zaira 1, estamos também fazendo no Macuco, no Carlina e no Kennedy, e na Magine. E aí é chegar lá, né, a pessoa entra, vai lá no totem, clica no totem do serviço que está procurando, vai sair uma senha, da senha é chamada através das telas, qual é o guichê de recepção que será atendido, depois encaminhado para qual consultório que ir lá, dependendo do serviço, se vai passar por uma consulta, ou se vai retirar um medicamento na farmácia, ou vai tomar alguma medicação, uma vacina, tudo chamado nas telas, como se fosse num convênio. Então nós já temos unidade de saúde funcionando assim, e a gente tem expectativa que até no máximo o primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem em todas as unidades a informatização que vai ajudar muito a nossa população. Além da revitalização dessas unidades que eu estou dizendo. Quais já foram, né, revitalizadas? Foi o Zaira 1, foi feito também o Macuco, o Magine, Carlina e o Kennedy. E nós já estamos avançando em outras unidades, como a ampliação e reforma do Santista, do Parque São Vicente. Do Parque São Vicente e o Posto Novo do São João, porque ali também já fizeram um monte de manutenção, e quando eu cheguei tinha acabado de fazer uma manutenção, eu falei que não dá mais, né? Ela era um PA, né, antigamente, um pronto atendimento, uns 50 anos. Aí quando foi criada as UPAs, foi transformada no OBS. Mas não tinha, é um lugar insalubre para os trabalhadores, um lugar inadequado para atendimento, e nós vamos ter uma unidade, além de nova, em média 30% maior do que a gente tinha. Então vai aumentar também a quantidade de serviço, aumentar a equipe, para que a gente possa atender com qualidade. E está bem avançado, a gente tem a expectativa que no final do ano a gente já entregue a unidade de saúde do São João. Nesse final de ano já? Esse final de ano, essa é a nossa expectativa. A previsão é essa. A não ser que chova muito, aconteça alguma interferência, né? Pelo amor de Deus, a gente tá tendo até terremoto no Brasil, não falo mais nada. Mas o projeto da unidade de saúde é espetacular. Né? Nós não temos hoje uma OBS, né, no padrão que nós vamos ter a do São João. E a do Parque São Vicente, além também de reformar, ela vai ter uma ampliação de uns 30% também de serviços que serão realizados para aquela região, até porque também lá aumentou, né, também a quantidade de pessoas que moram, né, nos apartamentos, prédios, né, a verticalização foi muito grande, então vai ajudar bastante essa questão. E aí o Nardini, que nós implantamos lá, né, o exame de mamografia, com parceria também com clínica privada, e a população que procura, né, as mulheres que procuram a nossa unidade de saúde,
no máximo 15 dias já está fazendo o exame de mamografia. Olha que coisa beleza. que tinha quase 8 mil mulheres esperando. Meses de espera. Ficávamos... Esperando a carreta da mamografia vir para ajudar. E a carreta era interessante, né? Porque ela não fazia exames de quem fosse lá. Não, já era o encaminhamento de quem estava esperando, né? Encaminhamento, né? E aí eu vou aqui te confessar uma coisa que aconteceu, e eu tenho orgulho de dizer o que eu vou falar agora. Também poucas vezes eu disse disso. Vai ter a hora certa também de falar de algumas coisas. Eu pedi muito a carreta em 2021. Porque aquela fila a gente não tinha conseguido resolver. É importante a gente falar também, porque ficou represado também, né? Por causa do tempo da pandemia. Então, e ela ficou certa de vir a carreta. Chegou próximo, não mandaram. Foi, poxa, não vão mandar a carreta, vai nos ajudar. Fizemos tudo, não conseguimos. Quando foi em 2022, me ligaram para poder a carreta vir para Mauá. Aí eu falei, muito obrigado. Agora não preciso mais. Mande para a cidade que esteja necessitando, porque a cidade de Mauá nós conseguimos resolver esse problema. As mulheres aqui, dentro de 15 dias elas já conseguem fazer os exames. Nós temos exames aqui da clínica privada, na Nardini, e também tem os 600 que também já é ofertado faz tempo, que são realizados, né, em outros hospitais com convênio com a Prefeitura de Mauá. Então às vezes a pessoa fala assim, mas você está falando aqui, está me mandando para lá? É porque assim, aí eu peço a compreensão da população, porque aquele que tem um pouquinho mais de condição, a gente consegue mandar para lá, porque a demanda é em média uns 800 exames por mês. A gente estava fazendo 1.200, 600 aqui, 600 fora, para poder atender o do dia a dia. A demanda reprimida, né? E a demanda reprimida, como a gente conseguiu a demanda reprimida zerar. A fila da demanda reprimida. Agora é o que vai chegando, que nós vamos ajustando. Então, assim, eu agradeço aí a carreta, nós conseguimos, graças a Deus aqui, e a nossa equipe ajustar esse problema que era sério na cidade de Mauá, e agora a gente consegue tocar. Então, o exame da mamografia no Nardim e nas clínicas privadas foi resolvido. Aí a gente também trocou todo o telhado, né, porque chovia bastante lá dentro, né, reformamos a maternidade, e aí eu lembro de uma filmagem, estava vazando lá no Nardini, caindo em cima de uma maca com a pessoa. Meu Deus. Aí era um empurrando e o outro filmando, o outro, de vez de ajudar... tava lá colocando nas mídias. Ajudar, tava lá... Então, assim, a gente pede ajuda para as pessoas, porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, para que um governo ande, né, tem a nossa parte, trabalhar, ir atrás de recursos, mas também quem está trabalhando nos ajudar bastante. Então, a maioria ajuda, um ou outro que tem... Né, não tem a compreensão ainda do quão é importante o seu trabalho para ajudar a vida das pessoas, né? Que aquilo que ela filmou não ajuda em nada, né? Já é fazer. É politicagem, né, então, prefeito? Assim, é igual na maternidade um dia. Colocou a cadeira lá quebrada, eu fiquei olhando, mas todas as cadeiras são novas, por que tá colocando uma cadeira quebrada? Então é maldade, mas eu, como acredito que sempre o bem vai vencer o mal, né, a gente conseguiu resolver, graças a Deus, está caminhando. Sabemos que tem a saúde em todo lugar, não é só em Mauá, e também lugar. Não é só a pública, a privada também, privada né? Também. Tem bastante desafios e nós temos encarado esses desafios com muita seriedade e compromisso. Eu queria que você falasse também, prefeito, já que a gente está na saúde, duas coisas. O banco de sangue que vocês abriram, que foi muito bacana, eram anos de espera. E agora a Mauá tem um banco de sangue, então a gente não precisa mais sair de Mauá para poder fazer, né, a doação. A gente consegue fazer a doação em Mauá mesmo. Queria que você me falasse como está esse andamento. E queria que você falasse do Nardini. Porque quando o Oswaldo estava lá, a gente batia muito na tecla da estadualização, porque é realmente um custo muito alto. E a gente sabe que a gente recebe uma demanda muito grande de pessoas da microrregião, não só de Mauá. Seria o justo. Mas você tem trazido na pauta essa coisa de que estadualização ficou para o passado e me fez muito sentido quando você falou. Então eu queria que você explicasse aqui para as pessoas por que a gente não quer mais estadualizar o Nardini. Né? Por que é importante para a gente que esse equipamento seja municipal, mas que a gente consiga receber o repasse no governo do estado. Sim. O Banco de Sangue foi um avanço muito grande. E agradeço aqui o vereador Juninho também, o Júnior Getúlio, que é nosso líder do governo na Câmara Municipal, que nos ajudou junto com a COSAN, nós trazermos o Banco de Sangue para Mauá. Era para ter acontecido isso ano passado, mas infelizmente o presidente faleceu do Covid, né? Oh, meu Deus. E aí esse ano a gente conseguiu realizar esse sonho. Muitas pessoas estão indo lá doar sangue e a gente não precisa ir. Uma cidade do tamanho que Mauá tem, aí quase 500 mil habitantes, se não estiver passando, vamos ver o que vai acontecer
nesse último censo, peço que o IBGE acerte, né? Porque, pelo amor, a gente precisa liberar mais verba. Diminuir, né? Eu não consigo enxergar que Mauá diminuiu a sua população. Então precisa ajustá-la. Então o Banco de Sangue tem ajudado muito, né? Tem campanhas, né? Tem time, torcedores indo lá doar sangue, o pessoal da UBS, da Magine também, os moradores foram doar sangue. O primeiro foi o pessoal do SAMU e assim vai, né? A gente tem ajudado agora bastante a população que precisa, né, de sangue, que estão internados, né, com um banco na cidade de Mauá, que é histórico isso na cidade. E a questão que tu disse aí do Nardini sobre a estadualização. Há um tempo atrás fizeram discussão de estadualização, pegou bastante assinatura, foi uma luta, não conseguiu. Vale destacar que o Hospital Nardini já foi de estado no início, depois municipalizado, né? E hoje não tem sentido discutir. Quem está discutindo a estadualização do Nardini é porque não compreende o que é a saúde. Por que eu estou te dizendo isso? Hoje o Nardini, o custeio dele são 10 milhões por mês, em média 10 milhões. O governo do estado começou a ajudar na época do prefeito Donizete Braga a 1 milhão por mês. Aí no governo do Átila se perdeu esse convênio porque não prestaram conta. Gente, eu acho um absurdo isso. E para você ter uma ideia, até o ano passado eu estava assinando documentos, se eu não estou equivocado, até esse ano, para regularizar a prestação de conta da época dele, quando foi prefeito, e a gente conseguiu colocar ele em ordem, e no ano de 2022 a gente conseguiu receber 1,5 milhão por mês, de uma vez, por causa da campanha. Garcia, Rodrigo Garcia foram 9 milhões. Mas foi uma verba bom pontual, né? E aí, janeiro para cá, a gente está sem receber. Já fizemos documentos, protocolamos na Secretaria de Saúde, já encaminhamos para o governador para que possa nos ajudar nesse custeio, porque além de atender Mauá, a gente atende também Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, todos os acidentes que acontecem no Rodoanel, também na Tibiriçá, e uma parte ali da Zona Leste que procura as nossas unidades de saúde. Então, é um custeio alto que é importante o governo do estado participar disso, porque termina sendo... É uma demanda deles também, né? O Nardini é um hospital regional, né? Mesmo não sendo estadualizado, é regional, porque atende outras cidades. Então, é um hospital muito importante, mas muito importante para a nossa região. Agora, não tem como estadualizar. E aí eu vou dar um exemplo por quê. As pessoas procuram as nossas UPAs. Aí tá lá, que ela pode ficar internada até 72 horas, em média, nas UPAs, para poder ser transferida. Complexidade, né? Para ser transferida para algum hospital. Seja o Nardini ou direto, inscrito no CROSS, para um hospital estadual. A partir do momento que eu estadualizei o Nardini, para onde eu mando esse paciente que às vezes ele vai sair de lá e vai para o Nardini para poder fazer uma ultrassom. Sai do Nardini para fazer ali um exame que não tem na UPA, ou que mesmo que fique internado por uma coisa que o Nardini possa fazer a cirurgia mais simples. Eu não tenho mais para onde mandar. Vai ter que regular no CROSS, e aí às vezes ele está lá na UPA, ele pode parar uma pneumonia, alguma coisa, ele vai parar lá na Serraria com sorte. Lá no Diadema. Paris, né, em outros lugares muito distantes. Então não tem lógica. Nós temos que ter a referência da cidade, que é o Hospital Nardini, com a ajuda do custeio do governo do estado. Ou se o governo do estado falar assim, não, eu vou construir um hospital estadual na cidade de Mauá, a gente trabalha para arrumar o terreno e construa um hospital de referência na nossa região, na cidade de Mauá. Que aí a gente vai atender através do CROSS, mas também está pertinho aqui de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Estamos no meio das cidades aí. Esse é o ideal que aconteça. Então, assim, trabalhado, já tenho falado, né, procurado para a gente ter reunião com o governo do estado, através até do consórcio, estamos aguardando, né? A reunião, se depender da nossa vontade, já tinha acontecido no primeiro dia de janeiro de 2023, mas a gente está aguardando, começo de governo, tem que se ajustar as coisas mesmo, mas nós temos um pouquinho, para dizer que não, um monte de urgência, né? A urgência é muito grande, porque a saúde a gente não pode, né? A gente não pode vacilar, né? Não, mas é muito interessante a gente explicar o que é o CROSS, que o CROSS é um central de vagas, né? Então o governo do estado recebe tudo que está acontecendo nos BS, né? Nas UPAs,
e de acordo com a necessidade vai levar o paciente para cá ou para lá. Em Mauá a gente consegue então contar primeiro com o Nardini, que é um hospital municipal, então a UPA entra em direto contato com o hospital e aí faz esse remanejamento. E se o Nardini virar do estado, não é necessariamente para o Nardini que vai, né? Pode ir para qualquer outro lugar. Então Aí é por isso regular, que a gente não quer abrir mão do Nardini aí ser um hospital municipal, mas faz questão que a gente consiga receber aí um benefício do estado, porque a gente recebe isso. E aí, falando muito particularmente de mim, você sabe que uma vez não, gente, já foram foram três. Diabetes, eu convulsionar dormindo, e os meus pais, isso foi antes do meu casamento, e os meus pais perceberem que eu tava convulsionando, né, e me levarem pra UPA, né, na época não era UPA ainda, a gente tinha as UBS 24 horas que funcionavam, PA, né, isso. E aí, eu entendi aí o papel do Nardini, porque eles faziam esse primeiro atendimento, e aí tinha que ser transferida para o Nardini, para que fosse feita uma avaliação completa e só depois a liberação. Então, às vezes, você precisa só disso. Não é realmente uma internação ou nada, mas você precisa ter a confirmação do hospital de que aquele paciente está apto para ir para casa. Então, se a gente abre mão do Nardini, você vai fazer a pessoa parar no Pari, esperar um tempão para poder realmente só voltar para casa, né? É isso. Você não sabe quanto sai a vaga, né? Pois é, tem isso também, porque a gente já falou muito que a fila do Cross a gente não consegue ver, né? Não é a gente quem tem esse acesso. Nós vamos fazer um debate no consórcio para ter o Cross regional. O Cross regional do ABC. Exatamente, seria bem interessante, não vou mentir pra você não, hein, prefeito? Aí ainda dentro, falando da saúde, eu queria que o senhor falasse do programa Viver Bem. Porque a gente já se encontrou várias vezes no programa Viver Bem, e as professoras e as senhorinhas falaram que sempre encontram você lá também. Você tá curtindo fazer, prefeito? Tô indo lá e levando laranjeira comigo, né? A laranjeira fica só olhando, né? Ô, Laranjeira, você tem que começar a fazer exercício também. Esse programa Viver Bem, ele é sensacional. Os depoimentos, São Paulo, precisava, depois você já vai, mas para pegar os depoimentos das pessoas, é um negócio fantástico. Eu encontrei uma mulher, agora no final de semana, né? Lá na inauguração do Complexo Viário, e ela veio falar para mim: Marcelo, vou falar para você, eu quero te parabenizar. Esse programa Viver Bem está mudando a minha vida. Você não tem muito ideia. legal isso. Eu estava conseguindo andar com dor nas pernas, Marcelo. Tava difícil sair de casa. E aí eu poder sair, era no carro, me colocava lá no carro, e eu tudo doendo. E hoje eu tô indo pro programa Viver Bem, a pé e voltando a pé, Marcelo. Que coisa maravilhosa que está acontecendo na minha vida. Aí isso foi um depoimento lá no Zaira. Tive outro depoimento lá no Kennedy, com uma pessoa, um senhor não conseguia se equilibrar direito. Aí começou a equilibrar depois de uma perna só. Olha aí vai só. no Guapituba, um senhor que sofreu um derrame, chegou ele, a mulher e a filha. Ele não estava conseguindo ainda fazer os exercícios. Mas ele falou que estava muito feliz porque estava vendo gente, estava saindo de casa, vendo aquelas pessoas fazendo a ginástica, que está incentivando ele a sair de casa. Então tem vários depoimentos que a gente vai poder colher desse programa que tem ajudado muito, que é um programa de prevenção. Nós estamos aí 4 meses e meio de programa, mais de 1.000 pessoas participando. Olha que legal. Né? As pessoas procuram as nossas unidades de saúde, são 23 UBS, dali ela faz o cadastro e aí já é encaminhado para fazer a ginástica. Tem alguns postos de saúde que é lá mesmo, tem um espaço para poder fazer. Outros possam alguma associação ao lado, né, ou uma quadra de uma escola, e tem sido um sucesso. Você chega lá e tem desfile das mulheres, é um negócio fantástico. Então a gente tem trabalhado para que essas pessoas chamem as famílias, chamem os amigos, os conhecidos que ele tem, vá para o programa Viver Bem, que com certeza vai ajudar muito na prevenção. E lembrando que essa mulher falou para mim: Marcelo, tá vendo? Eu tomava um monte de remédio e não tô tomando mais. Olha isso. Você já está economizando no remédio, ela falou para mim. Eu falei: a ideia nossa mesmo é prevenir. A gente sempre, as prefeituras, pela situação financeira que vive, a gente sempre trabalha na urgência e emergência, que tá ali, né? Tem que cuidar, né? E pouco se trabalha na prevenção. E nós estamos conseguindo, graças a Deus, trabalhar na prevenção e está ajudando muito. E eu espero a Deus que antes aí de entrarmos em 2024, a gente já tenha dobrado, triplicado a quantidade de pessoas participando desse programa. E a UPA, a nova UPA, fala pra gente. Mais uma unidade de pronto atendimento em Mauá, né? A gente já tem no Zaira, na Magine, temos ali no Eixo Barão, na Avenida Barão de Mauá, e também na Vila Cis.
Aí uma área que também tem uma grande população, que é o Parque das Américas, Itapari, que é a região do Santa Lígia, do Flórida, a gente vai trabalhar para construir uma UPA. Então estamos terminando o projeto, né, conseguir um recurso, né? O recurso já está garantido, então é isso. Está garantido o recurso, porque a gente vai daqui, vai dali, mexe no tesouro um pouquinho ali, nós vamos começar aí a construir a UPA o mais rápido possível, né? Então a gente está na fase de projetos, né, dessa UPA, e a gente vai poder em breve ter funcionando mais uma unidade de pronto atendimento 24 horas. E prefeito, o pessoal ainda reclama de remédio, né? É a principal reclamação de saúde, remédio? Como é que tá essa questão? Fala um pouco pra gente. Termina reclamando também de remédio, né? Mas é bom destacar que o ano que mais dispensou remédios e atendimento de consultas chegou em média de 890 mil receitas atendidas, né? De consultas, não, receitas, né? E nós, no ano passado, atendemos 1.470.000 receitas, quase que dobramos a quantidade de receitas atendidas nas nossas unidades de saúde. As pessoas também termina confundido mesmo, tem muitos remédios que é de responsabilidade, né? Do governo federal, né? Do governo federal, do governo do estado, para poder enviar para nós. E a gente termina como as pessoas procuram unidade de saúde na cidade, né? Não é nem São Paulo nem Brasília. O povo vai reclamar primeiro lá aqui, né? Vai lá. E aí tem razão de cobrar, a gente poder explicar, entendeu? Um exemplo da farmácia popular, tem um remédio gratuito lá para pressão, para diabetes, negócio anticoncepcional, vai ter agora. E as pessoas procuram, a gente precisa fazer um trabalho que primeiro vai no posto, mas se fosse na farmácia popular, é gratuito também, né? E a gente vai trabalhando sempre esse serviço de conscientização para que a população possa pegar esse remédio lá e a gente poder também economizar esse recurso e comprar outros medicamentos para atender a nossa população. O índice, né, eu esqueci de falar, quero lembrar que o índice de absenteísmo na unidade de saúde é um negócio maluco, de 20% a 30%, desde consultas, exames. Precisamos nos ajudar, né? Porque quando a pessoa falta numa consulta, ela pegou o lugar de outra, né? E aí não dá tempo de chamar, porque ela não fala se vai vir. Liga para ela, ó, você vai vir na consulta? Vou. Aí ela não retorna pra gente se não vai vir, aí você não consegue chamar outra pessoa. Tem bastante trabalho para fazer, viu? Não, e o prefeito tá falando isso, gente, porque antes do programa ele mostrou aqui para mim no telefone que uma das unidades de saúde fez um faltômetro. Aí eu queria destacar aqui, prefeito, que é importante a gente fazer. Não é qualquer prefeito que recebe uma informação dessa, que sabe dessas informações porque estava lá. Então você tem andado na rua, você tem conversado com a população, né? Isso é muito do que o seu pai te ensinou, muito do que você traz para você. Você acha que isso ajuda nesse governo tá tomando essa nova cara? Ajuda muito, mas assim, eu fui vereador por 3 mandatos. Já estava na rua, né? Ninguém vai... os adversários ficam falando algumas coisas, mas assim, eu não fui eleito 3 vezes vereador à toa, né? Eu não fui mais votado da cidade se eu ficasse só dentro de casa. Né? E a gente sempre trabalhou, sempre conversou, né? É que nós pegamos um período do governo, o primeiro ano, é bom destacar o primeiro ano, na pandemia ainda, né? Na pandemia, se a gente falava para as pessoas ficarem em casa para poder se cuidar, por que eu tinha que estar na rua todo dia? Eu ia no posto de saúde, acompanhar como é que estava, ia no Hospital Nardini, ia a alguns locais que era necessário conversar, atrás de vacina, mas não era todo dia na rua, né? Até porque nós estávamos orientando as pessoas para que ficassem em casa, né? Então nós estávamos administrando e colocando a casa em ordem, até porque nós administramos a cidade, não é uma cidade de favor, uma cidade que pode fazer tudo, igual foi no governo passado. Ela podia fazer tudo. Ela podia até ter alvará sem processo. E que nós já apresentamos, e que teve processo, e teve demissão de funcionário, comprovando aquilo que nós estamos dizendo. Então a gente fica na prefeitura administrando também. Colocar a casa em ordem, fazer com que a cidade pudesse voltar a ter crédito, credibilidade, poder conseguir recursos, né, para investir agora, nós estamos asfaltando rua, nós estamos construindo posto de saúde, terminal de ônibus, ginásio, esportes, escola.
muitas das obras com recursos, né, que Do tesouro, né? é do tesouro, ou então de algum financiamento, que isso aqui não acontecia há muitos anos, né? Então, assim, administrar não é só a rua. A rua é fundamental para a gente conversar. Nós temos orçamento participativo, passamos por 23 locais, nós elegemos praticamente 150 pessoas que são delegados, né, representantes da população do orçamento participativo. Fizemos o passeio da cidadania com eles, passamos um meio período num dia, né, das 8 até meio-dia, andando com eles dentro dos ônibus, mostrando aonde estão acontecendo as obras, nas regiões, desce para poder olhar. As pessoas falam, nossa, está acontecendo tudo isso de obra. Porque quem mora no Zaira está vendo o que está acontecendo no Zaira. Mas nós estamos construindo o Poço São João. Nós estamos fazendo, mexendo no Santista, que é naquela região. Né? Aí quem mora no São João não sabe que nós estamos mexendo lá no... O povo quer ali da porta, né? Não sabe o que nós estamos mexendo lá o que é de comum, que aí a gente tem uma preocupação e tem trabalhado bastante, é a questão do terminal central, que passa em média 120 mil habitantes por dia. 120 mil pessoas por dia, que aí é uma obra grande, que em breve vai começar a subir, né, os pré-moldados, e as pessoas vão perceber que o terminal não é aquele que nós fizemos lá do lado. Porque muitas pessoas estão achando que o terminal vai que já tá ser lá. Aquele que nós construímos lá do O provisório. Para poder aumentar a quantidade de plataforma, porque nós fechamos mais da metade do terminal para começar as obras, né? Então, muita gente, eu fiz uma reunião lá, sábado, nós fizemos 3 reuniões no Zaira, para discutir a questão do PAC Chafik, né? Recuperamos 79 milhões, vamos fazer algumas intervenções, né, que estava parado. Esse projeto de 2011, começou em 2013, o governo passado realizou 1%. Nós conseguimos recuperar esse recurso, estamos lá fazendo agora a selagem, né, fazendo a topografia, vamos ver onde serão realizadas as intervenções. E eu perguntei para as pessoas do terminal, eles acham que o terminal é aquilo que nós fizemos. E não é. E na hora que ele subir aquele terminal, é uma obra que vai ficar marcada na cidade. Prefeito, mas é porque o prefeito anterior inaugurou uma pedra lá, né? Inaugurou uma pedra, gente. Olha. Aí, fui eu que falei, não foi. Eu vou até me ajeitar aqui, né? Inaugurou uma pedra. Pra quem inaugurava eu morri, né? Pedra não é muita... Não tá diferente do cardápio. Mas eu queria que você falasse, prefeito, porque assim, é uma obra que vai realmente mudar novamente a cara do centro, né? Que foi o que a gente falou que o Oswaldo também fez na cidade, né? Que foi uma coisa que... Né, marcado, o shopping, né? Uma coisa que marcou muito. Então, assim, o novo terminal, ele vai mudar essa cara também. Só que é importante a gente falar que vocês tiveram que refazer todo o projeto, porque inclusive tinha uma área federal ali que não tinha sido colocada na proposta, né? Na verdade, onde eles tinham feito o projeto, além da gente arrumar toda, né, a documentação, o projeto estava incluído uma área federal que não podia explorada. Olha, né? Isso. Aí nós tivemos que mudar tudo, ficamos mais de ano enroscado disso, né? Mas também não é novidade, né? Tudo que aquele menino colocou a mão é um negócio fantástico de problema. Mas enfim, né? E prefeito, te incomoda que agora ele sai falando que tudo que você tá fazendo é ele vai lá. Gente, ele vai lá e fala que quem conseguiu o recurso foi ele, que quem inaugurou foi ele. Imagina, né? Vai ficar na história de Mauá um ex-prefeito que visitou tantas obras de um prefeito, que ele não conseguiu fazer na dele, né? No governo dele, né? Ele é até engraçado, passa no campo, nossa, só tem 2 campos de futebol sintético, mal era pra ter mais, o prefeito não fez. Aí o rapaz chegou nele e falou assim, mas você ficou prefeito, não fez nenhum? Né? Tem 2, e vai ter o terceiro daqui a pouco, que é o do Atlético Mineiro no Vila Cis. Vai lá visitar a obra nossa aí. Não tá indo pra Assembleia, então vai visitar. Não tá indo pra Assembleia, né? Vai visitar as obras nossas, né? Vai lá visitar, né? Vai ver como é que a cidade fica bonita quando tem uma administração séria, né? Diferente do que aconteceu. Ele mostrar para nós qual foi a obra que ele fez na cidade de Mauá, a não ser entregar a escola que o dono Zé deixou tinha deixado pronta já. Né, do Parque das Américas, lá na Jardim Araguá e também no Campo Verde, e o ginásio de esporte lá no Quarto Centenário, que foi assinada ali uma permuta, né, mais ou menos no meio do ano de 2016, isso. E ficou para fazer. Tirando disso, abriu uma rua aqui, tá ali, jogou asfalto num monte de lugar que desmanchou tudo no outro mês e fez um monte de morrinho. Agora cada um, né? Cada um tem seu perfil, né? Então o meu perfil não é esse. Vai lá entregar, né?
absurdo, né? Vamos entrar logo no Complexo Zaira, né? É que você entrou dentro do Complexo Zaira que nós estamos fazendo lá em Santa Cecília, da obra que foi feita pela prefeitura, ele me soltou material na cidade. Com a foto do Tarcísio. Né, com a foto do Tarcísio. Ele, para não mentir sozinho, colocou o governador, governador. no meio. No documento lá, uma placa do Detran, que não tem nada a ver com a obra, né? É o que nós estamos vivendo. Não é muito diferente do que sempre foi, né? Então, eu não estou vendo nenhuma novidade nisso em relação ao caráter e o perfil do ex-prefeito. Eu sempre falo aqui, né? As pessoas ficam falando que é alfineto mesmo, gente. Eu conheci, trabalhei, então falo com propriedade quando eu falo. Não é nem alfinetar, é falar a verdade. Mas você sabe que a gente teve um vereador aqui da cidade que foi acompanhar a frente parlamentar do cannabis medicinal, que é o Caio França, quem é o presidente. E quando ele saiu, ele falou assim, gente, queria falar que só a Ana Carolina Serra estava presente, tá? Você cobre aí o seu deputado eleito para que venha participar aqui do movimento. Deu 10 minutos, a pessoa tava fazendo um history lá, dando tchauzinho. Eu falei, gente, não é possível. É muito só da mídia social, né? Eu acho muito complicado, acho importante a gente deixar isso frisado. Mas, prefeito, o senhor fez aí, tá falando do Complexo Zaira. Eu morei no Zaira há muito tempo. Eu sei que era uma obra que estava sendo esperada há muito tempo ali, aquela abertura da Rodolfo Passim e a liberação dessa nova avenida. Como é que foi aí? Foi uma vitória mesmo? Você também que morava lá, né? A primeira vez que o Zaira elegeu um vereador, ou um prefeito, né? Do bairro. E eu não poderia passar de ser prefeito da cidade de Mauá e não fazer. Nossa, não ajudar o Zaira. Não fazer aquela obra, né? Poderia construir mais escola, estamos construindo uma escola de Nova Mauá, da Boa Vista, que vai pegar. Eu vi. Nós fizemos revitalização de vários postos de saúde, do Zaira, ali no Zaira 1. Macuco. Estamos mexendo no Zaira 3. Um monte de rua asfaltada ali. Nas escolas, você pega a escola, a Rosemary, lá no Zaira 4, a Tereza Liardini, perto da Padaria Globo, Oswaldo de Andrade na Cláudio Savieto, Francisco Ortega no Alta Boa Vista, a Frajola em frente do Chicão na Embalagem, que também é na Castelo Branco, asfaltando rua, um monte de coisa. Mas aquela rua tinha que fazer. Porque a entrada e saída do Zaira é pela Castelo Branco ou pela Armando Bagnara, que depois vira Genor Freire de Moraes. E sempre falamos da abertura daquela rua. Sempre. De muitos anos. Eu falei, então, acho que desde a época do Piscinão, né? Nós vamos ter que fazer. Tem um vizinho lá, um morador lá, falou que era 42 anos. Meu Deus, era mais que tem muitos anos. Eu falei, nós vamos fazer. E fizemos. Tá lá, graças a Deus, uma rua bonita, de 250 metros. Você viu que eu falei, mas tá fazendo uma festa. É porque a pessoa que está falando isso não sabe, mora no Zaira. Não conhece a importância desses 250 metros. Não conhece o trânsito que a gente pegava ali para poder pegar Castelo Branco ali na frente. Não conhece a Zaira, mas é importante destacar que o menino vai ter que ir visitar mais obras nossas. Porque assim, prepara, viu? O complexo Zaira Santa Cecília, essa foi a primeira etapa. A primeira etapa. A segunda etapa, deixa eu dizer aqui já, o recurso vai vir do governo federal, que nós conseguimos recuperar, que é do PAC em Costa. Que ele perdeu. 23 milhões, que não teve a capacidade de se organizar, e nós nos organizamos. Estamos conversando com a Caixa Econômica Federal, já está para dar o parecer, vai para Brasília, aí eu vou de novo a Brasília. A gente vai liberar as medidas que nós já fizemos a licitação e começaremos a obra agora no segundo semestre dos muros de contenções. Ali próximo a SSU, até chegar no shopping. E aí a parte do asfaltamento nós vamos fazer com recurso do Finisa, né, que é em torno dos 10, 11 milhões, que nós vamos conseguir entregar a segunda etapa o ano que vem, até chegar na Magine e Rosina. Que ali na onde está o UPA ali, né? Nós vamos revitalizar aquela rua e vamos fazer o asfalto ali também. Vamos deixar pronto. E já estamos trabalhando, não estamos esperando terminar essa parte para ir para a terceira etapa. Que a terceira etapa é interligar o Rosina com o viaduto Juscelino Kubitschek, que vai chegar ali no Santa Cecília, ali no Oratório, que nós recuperamos, se eu não estou equivocado, 6 milhões já de um muro de contenção. Precisamos fazer mais um muro e fazer o asfaltamento daquela área, que acho que vai em torno dos 20 milhões, que nós estamos também, e já apresentamos para o governo federal e vamos cobrar para ver se a gente consegue terminar isso
Eu não sei se a gente consegue fazer em 2024. Se liberar, eu já faço licitação e vamos embora. Senão, nós vamos continuar lutando para terminar. E aí estará completo, né, o Complexo Viário Zaira Santa Cecília. Mas no ano que vem a gente já entrega, né, a segunda etapa. Essa também é uma obra que a gente espera há muito tempo, né? Muito tempo. Anos. Quanto tempo a gente não fala de uma nova avenida ali naquela região para segurar esse trânsito, né? E aí, além disso, nós vamos recapear também, né? A Antônia Rosa Fioravante e o Alberto Soares de Sampaio, que é do outro lado, vamos deixar um tapete. Como também vamos deixar de lá para cá, né? Capitão João todinha, João Ramalho ali, da divisa Santo André com Ribeirão Pires. Não, eu morava no Alto da Boa Vista e a gente fez uma reforma na nossa casa no ano passado, em junho, e aí a gente acabou precisando ficar de novo lá na casa dos meus pais, que eles mudaram pro Parque São Vicente. Eu falei, pai, posso ficar na sua casa enquanto isso? Ele não tinha alugado ainda, agora tá alugado. Aí ele falou, pode. E aí eu queria frisar da escola, né? Porque é isso, quando a gente não tá no nosso dia a dia, a gente não sabe a importância disso, né? E aí, quando eu tava saindo pra levar minha filha na escola, que aí eu pegava o meu carro, porque ela estudava na Vila Vitória, quando eu pegava o meu carro, eu vinha muita mãe andando com as crianças, porque não tinha, né, essa creche no Nova Mauá. Então tinha que sair de lá pra ir pro Francisco Ortega, que fica ali no Alto da Boa Vista. E aí agora você está reformando a Francisco Ortega para aumentar, né, o número de... Já está reformada, então? Já foi revitalizada. Nós estamos construindo uma escola lá do lado. Uma nova, então. Eu achei que era só... Para 300, em média 350 Nossa alunos. Senhora. Marcelo. É uma vida que a gente não conhece, né? Então eu vi realmente a importância tanto dessa da Nova Mauá quanto dessa. Como também nós revitalizamos a Neuma, que é ali no Paranaí. No Paranavaí. Estamos revitalizando a Lisiane. São 37 escolas das 44 já prontas a revitalização. E é um serviço que realmente as pessoas precisam, né, gente? Sim. E aí nós estamos fazendo a escola do Nova Mauá, próxima ali do Alto da Boa Vista, que é a previsão de entrega também em dezembro. E a da Vila Cis. Estamos fazendo a da Vila Cis e daqui a pouco a gente solta a licitação para a construção da escola lá do Bandeirantes. Mesmo com toda a dificuldade financeira, nós temos uma programação para poder construir essas obras. E a gente conversou, né, em outros eventos, né, Marcelo? Você falou que assim, o pessoal gosta quando começa a ver o negócio subindo, né? Porque parece que o negócio sobe. Enquanto não vê a obra aparecendo, ninguém... Enquanto tiver o dinheiro, né, sendo utilizado para fazer a parte né, que vai estruturando, que é a fundação, a pessoa não tá enxergando, começa a subir as pilastras, né, subir a laje. Lá na escola do Alto da Boa Vista já foi feita a primeira laje, tá chegando na segunda. Aí, nossa, a obra aqui tá... Como tem a obra do terminal do Itapeva, nós vamos ter a licitação em breve publicada do terminal do Itaparque, que é ali entre Itaparque e a Barão de Mauá. Então tem muita coisa acontecendo. A Praça da Cidadania, que aí é parceria. Eu ia falar aqui também, ó, tá aqui, ó. Parceria com o governo do estado. Mike, foi você quem trouxe, foi uma conversa sua. Essa eu tenho que dar os créditos para quem né? Que foi a minha esposa, Fernanda. Olha lá. A Fernanda, do Fundo Social de Solidariedade, foi conversar em São Paulo. Acho que, se eu não me engano, sexta-feira eu tenho uma reunião lá com a presidente do fundo. E conversou com ele, tinha algum programa, falou, tem esse daqui, você quer fazer, mas tem que ter um terreno aí, 2.500 metros, 3.000, ela voltou para conversar comigo, eu falei, tá, vamos fazer, só que eu não sabia que área que ia ter, não sei, vamos procurar área, procura até que encontramos aquela do Hélida e o Éden, aqui dá para fazer. Aí quando eles viram, ele falou, essa área é fantástica, de todas as praças da Cidadania que nós temos, nenhuma é numa área igual a essa. Porque é importantíssimo, né? Então nós teremos campo sintético, quadro, né? Vamos ter pista de caminhada, né? Playground, academia ao ar livre. E 8 salas, das 6 são de curso profissionalizante no local. Vai ser muito um negócio fantástico. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo e vai acontecer na nossa cidade. Você vê as escolas, nós não tinha um brinquedo tem um brinquedo aqui para as crianças na hora do intervalo brincar. Era um negócio perigoso, né? Uns cacareco velho. Hoje não, hoje o brinquedão lá a gente chama de brinquedão, né? É um brinquedão mesmo. Né? Com escorregador, né? Com balanço. Muito interessante. Que é o que a gente está preparando para poder colocar também nas praças. E estamos também preparando um programa, né? Colocar o nome desse programa. Vou colocar a Praça é Nossa. Nós vamos arrumar um nome do programa aí, né? Para que a população também possa ajudar a cuidar
E vai ser fantástico. E a Praça do Maringá, nós fizemos uma revitalização, plantamos as flores. Por que no interior tem aquelas praças bonitas, flores, né? E a gente não pode ter? Eu acho. Nós temos que ter também. E nós estamos fazendo. Já fizemos nessa praça, fizemos na Praça da Bíblia. Nós estamos fazendo ali debaixo do viaduto da General Osório também, tem um canteirinho. Vamos fazer lá na entrada da cidade, em média 23 praças. E nós iremos fazer essa revitalização com as flores para ficar bem bonito na cidade. E aí você quer colocar também os brinquedos, então? Naquelas esses de plástico, gente, aqueles bonitos que a gente... Naquelas que cabem, porque tem praça que é muito pequenininha, não dá, mas as que a gente quer colocar, esses brinquedos. Já estamos fazendo na gruta, estamos terminando de fazer na gruta, o castelinho lá, um lugar de escorregar, de escalada na gruta. Depois que revitalizamos ela, a pista de caminhada nova, onde está a Santa Luzia também foi revitalizada, estamos revitalizando o lago. Já fizemos um novo galpão de mudas, né? Nosso viveiro também, tem um novo galpão, vamos mudar a frente ali do estacionamento. Aí terminando a gruta, a gente vai lá para o Parque da Juventude, onde a gente também já revitalizamos. O Natal lá foi maravilhoso. Lá passam em média 3.000 pessoas por final de semana, 500 as pessoas tinham medo de ir naquele local. Eu tinha medo. Mas tem agora um acompanhamento com funcionário, limpeza todos os dias, pintando, sabe? As guias, deixando tudo bonitinho, o povo participando. E aí depois, saindo da gruta, nós vamos para lá colocar brinquedos também. Lá no Parque da Juventude. Aí você vai me ferrar, e minha filha não vai querer sair de lá. Hoje nós conversamos com uma empresa, ela vai fazer uma revitalização lá no Parque Guapituba. Nós vamos reformar aquele deck na entrada, com cobertura, vai ficar bonito, vamos começar a ter shows lá também. Ai, que gostoso. Vamos começar a ter atividades naquele local. Então estamos revitalizando essas áreas, né, que a população precisa de utilizar, que são muito bonitas, né? Você pegar a gruta, tem 6 nascentes na gruta, onde nasce o Rio Tamanduateí. Sim. Nós estamos levando as crianças, né, para conhecer a história da gruta, participar. Já conversei com igrejas, com pessoas que querem ir, nós vamos arrumar um jeito de levar para conhecer um pouco da história da cidade de Mauá. E em breve nós vamos fazer, nós estamos chamando lá do painel do centro da cidade, ali, aquele muro, em frente à estação de trem. Sei. Nós vamos fazer um painel de grafite ali. Ai, que legal. Onde terão a imagem lá do santuário da Imaculada Conceição, ter a imagem também da Porcelana União, sabe? De vários locais. Pontos importantes aí da cidade. Serão grafitados naquele paredão. Vai chamar bastante atenção ali. Ô Marcelo, não tem como não te perguntar da Estrada do Carneiro. Porque você entra lá no Facebook, você tá falando de qualquer coisa, o povo fala assim, e o asfalto da Estrada do Carneiro? Fala que o asfalto, né? Não, né? São os bloquetes, né? Não, é o povo pergunta do asfalto. Entendo. É uma forma de asfaltamento, sim, né? Lembrar da Estrada do Carneiro é também relembrar a história da Estrada do Regalado com a Primavera. Sim, que você já onde entregou, nós colocamos já o bloquete lá, e aí eu vou lembrar sempre dessa história, né? Pessoas enjoam de tanto de falar, né? Da dona Ana, que eu cheguei lá, tava descalço, andando pra cima e pra baixo, fui perguntar por quê, ela falou pra eu acreditar que eu saí do barro. Oh, meu Deus. Né, quando chove, né, daquela lama, ou da poeira quando tá sol. A poeira. E agora eu tô andando pra acreditar que depois de 30 anos tem um bloquete aqui. E aí a população que mora na Estrada do Carneiro e do Pilar, aguarde. Nós vamos começar esse ano a colocação dos bloquetes daquela região. Como é que tá? Já tá licitado? Já tá autorizado? Já tá licitado, estão preparando para assinar, né, para assinar as documentações, né, o contrato, para que a gente possa fazer lá, colocar os bloquetes e também na Estrada do Pilar, na Estrada do Carneiro, e também a rua atrás do Nagumo, que ali nós vamos fazer um muro de contenção e asfaltar aquela rua. Tá tudo no pacote, né, do que eu assinei já, do programa de São Paulo com o Rodrigo Garcia, do programa 1 por 1. Sim. Né? E nós vamos colocar 13 milhões na licitação, e aí o governo do estado eles vão colocar 10. Era 1 por 1, mas aumentou um pouquinho, a gente vai colocar um pouquinho mais de recurso. Entendi. É bom destacar assim, ó. Começo de governo, né, do Estado. Por isso que deu essa atrasada, né? Governo do Estado, né? E bom destacar que tudo que a gente conseguiu de recursos do governo do Estado foi com o Rodrigo. Uhum. É bom destacar, nada contra que o Tarcísio, que o governo começou agora. Sim, claro. Mas a gente discutia assim, com o Tarcísio até agora... Não teve essa mesma agora abertura, a gente espera que o Tarcísio dê continuidade, né, quando a gente poder
porque foi tudo assinado em dezembro do ano passado. Sim. E aí vai ter a liberação, né, da construção dessas ruas, né, de fazer e a gente espera que o governo do estado tenha compreensão aí de poder liberar os recursos na hora certa para a gente poder concluir. Vamos esperar, né? Porque já está assinado, tem que ser cumprido, né? A gente sabe que a política às vezes dá trabalho. E aí se começar a atrasar muito, a gente se vira. Aí eu queria também. Eu sou um tipo de pessoa que... vai com a finiza. Não, fala a verdade e a gente tem, como eu disse, né? Governos novos tem expectativa que dê certo, né? As eleições tem que fazer... o intuito de qualquer político que ganha as eleições é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Pelo menos eu acredito nisso. A maioria, né? Funcionário público. Agora que dá, no meio do caminho tem gente que desvia, já entra com outras intenções. Aí não tem como a gente segurar, né? Mas o meu intuito foi sempre trabalhar para melhorar a qualidade de vida. E a gente pode observar que foi um sufoco danado no começo, que era a prioridade, era salvar a vida com questão de pandemia, com vacinas. E agora nós estamos reconstruindo a cidade, né, com bastante obras, viu? Nossa, Marcelo, você sabe que assim, eu comentei isso com meu marido, eu falei, Renato, que felicidade cobrir aquela pauta da Caixa Econômica Federal com a presidente da Caixa, a Rita Serrano, né? Aqui no ABC, falando da importância da região do ABC, da retomada do crédito. E eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, foi sentir uma sensação de respiro depois de tanto tempo do outro governo. E a gente sabia que o ABC está voltando a ter um protagonismo que ele merece nessa discussão. E a gente sabe que a sua presidência no consórcio tem sido fundamental para dar essa aproximada com a Caixa Econômica nesse momento. Você comentou que o pessoal do BNDES também esteve com vocês em reunião, também deve vir aí recursos do BNDES. Então, eu queria que você falasse um pouco como é assumir o consórcio nesse momento bom agora que a gente está tendo de relacionamento com o governo federal. Assumir o consórcio é um grande desafio, né? Com certeza. Você falou que foi depois de 22 anos. Terminando um mandato, né, de um presidente, de um governador, e entrando um governador e um presidente, um perfis totalmente diferentes. É um desafio muito grande. O Grande ABC sempre foi protagonista das políticas públicas, não só para a nossa região aqui, mas do estado de São Paulo, mas do Brasil, do mundo, né? O primeiro consórcio foi aqui, né? O primeiro consórcio público aqui na nossa região, do nosso saudoso Celso Daniel. Então, com certeza tem um papel fundamental quando a gente vai discutir políticas públicas, seja no governo do estado ou no governo federal, e que fala que é do ABC, que fala do consórcio, o respeito ele é muito grande. Passamos um período, né, com muitas dificuldades de recurso, né, e não era nem só recurso, mas de debate político, né, e nós perdemos muito, né, o PAC Mobilidade Urbana parou, né, as indústrias indo embora, você não vê esforço nenhum do governo federal, deixar uma Ford fechar, uma Toyota ir embora. A cada um empregado de uma montadora, ela equivale a mais 9 empregos na rede. Foram mais na rede, seja na autopeça, ali, né? na empresa química, petroquímica, no comércio. Então, assim, tem que fazer os esforços para que continuasse aqui na nossa região do ABC, para que a Ford foi embora do Brasil, não foi nem do ABC. É um absurdo deixar acontecer isso. Então, hoje a gente vê a diferença que tem de montar comissões, de atender. Hoje a Agência de Desenvolvimento Econômico, que está o Aroaldo lá, que é do movimento sindical, tem feito bastante diálogos, pautas importantes dessa nova industrialização, cada um fala de um jeito, né? Mas é a reindustrialização, de poder ter recursos, né? Tem que ter crédito, porque se os juros continuarem 13,75, como é que você consegue crédito para produzir? Então há uma luta muito grande do governo federal para reduzir, né, os juros e de políticas públicas de desoneração. Você vê a gasolina hoje, né, ela já diminuiu o valor. Você chega a ver a gasolina a R$4 o litro, que chegou a 6. Pois é. E sem fazer a loucura de desoneração, de políticas públicas, de nacionalizar o preço. O gás diminuindo e a gente poder
cobrar para que as pessoas realmente diminuam esse valor. Você vê, no mercado ainda não está barato as coisas, mas você já vê melhorou bastante. Reduzindo o valor. Então, assim, o governo Lula tem feito um trabalho, aqui, como fez nos outros 2 primeiros, de injetar dinheiro na economia, que é colocar o pobre no orçamento. E aí, quando você tem um Bolsa Família, que pode poder ajudar, você começa a discutir a Minha Casa Minha Vida, agora com entidades. Primeiro, que está aumentando, casa, né? Acho que, se eu não estou equivocado, de 113 mil reais para 164 mil o valor, e aí já consegue encaixar e conseguir produzir, né, as habitações. Então, assim, eu vejo um governo que começou a andar e o ABC tem muito a contribuir pela experiência que tem, né, pela economia que o ABC representa, pela a quantidade de habitantes. Então, assim, é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa reconstrução, né? E dizer que nós somos em 7 cidades, 2 cidades saíram do consórcio, né? Mas a gente acredita que isso é temporário, a gente poder conversar, porque as divergências, elas são menores do que as nossas convergências, que é de política pública para ajudar as pessoas. Não dá para colocar eu à frente, né, a minha pessoa à frente das políticas. A gente tem que conversar, dialogar, temos nos encontrado, né, e vamos tentar sempre estar conversando, né, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas que mais precisam, porque qualquer debate ele é importante, é saudável, né? Mas a gente tem que encontrar sempre caminho para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Viver o ABC, novamente a discussão. Igual nós somos já em Brasília, conversar com o presidente, conversar com os ministros. Né? Já veio aqui na nossa posse, né? Veio o Marinho, veio o Padilha. Tem vindo bastante pessoas do governo federal. Né? Sim, o próprio Lula veio. A gente tem a sala a sala dos prefeitos, tem nada, né? Tem São Bernardo e Santo André. Hoje, o BNDES, né, que teve o nosso companheiro Nelson lá, falando do recurso que tem liberado de 30 bilhões. 30 bilhões, gente do céu. Para o Brasil, para investimento de várias políticas públicas que pode emprestar. E aí eu conversei bastante hoje, né, com o prefeito Guto, nós conversamos com a Penha, com o Felipe, como é que a gente pode fazer. Falei para o Paulinho de alguns recursos que pode ter também em Santo André. Então, a gente aproveitar esse momento, né, porque quanto mais recursos a gente tiver para poder fazer obras, nós temos feito, eu pedi para fazer um levantamento de quantas pessoas nós estamos empregando nas obras que nós estamos fazendo em Mauá. Porque é muita coisa, né? Porque aí começa a gerar economia, porque a maioria dessas pessoas contratadas, elas são da cidade. Então, se ela tem um salário, ela começa a gastar esse recurso que ela recebe, o seu salário, na cidade, no açougue, no mercado, né, numa loja, comprando um calçado, comprando uma calça. Né? Então, começa a girar a economia. Então, assim, eu vejo que o governo tem acertado. Tem no governo federal um link chamado Mãos a Obras, que são todas as obras que estavam paradas, nós aqui da ABC já fizemos isso, fomos lá, né, e alimentamos aquele link para que eles possam avaliar tanto a obra que será feita, como o valor também, se tem como ajustar. E também as obras novas que estão sendo cadastradas. Então, com certeza, Mauá já está um canteiro de obra. E vindo mais um pouquinho de recurso do governo Lula, aí pronto. Aí já aconteceu que, quando eu estou na rua asfaltando, eu falo: ei, Marcelo, hein, o pai Lula está mandando dinheiro, agora vai, né? Eu falei: tá cuidando bem do filho. Ô, prefeito, a gente não tem como deixar de falar que a gente teve recentemente, agora, novamente, um ataque aí numa escola do Paraná, e dentro do consórcio também você trouxe essa discussão, né? Em Mauá você criou o projeto Paz nas escolas. As escolas estão ficando abertas no final de semana, porque você tinha falado dessa importância de você aproximar a comunidade. Mauá está aí com 100 novos GCMs em treinamento. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento e desses projetos que Mauá tem feito, né, para pacificar essa situação. Sim, a escola sempre foi um local mais seguro, né? Porque as mães não iriam deixar seus filhos num local que não fosse seguro. Sempre foi assim. E eu que eu consigo enxergar, os debates que nós já fizemos, o problema não está dentro da escola, o problema está em casa, né? Então precisamos trabalhar isso. E quando fala do problema em casa, tem que conversar com a família. Por isso nós começamos um programa Escola Aberta, com várias atividades, seja ela na parte cultural, na parte também pedagógica, para poder conversar tanto com os alunos que vão e os pais também.
além de que nós já ampliando a nossa guarda tem efetivo de 212 guardas, nós estamos ampliando para mais 100. E a expectativa nossa é que o ano que vem a gente possa ter uma condição financeira razoável para que a gente possa aumentar mais 100 e chegar a quase o dobro da guarda que nós temos. Temos a central de monitoramento das escolas, 44 escolas com as câmeras e com um local onde nós temos as pessoas acompanhando do lado da guarda municipal. Tem guarda municipal lá, um botão de emergência, qualquer coisa a poder acionar. E fizemos várias ações que para mim foi fundamental para que a gente pudesse trabalhar junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, né, também a nossa Guarda Municipal, as escolas estaduais, as escolas particulares. Muito importante então isso. A gente tem debatido bastante, né? Mas é um problema que nós temos que continuar fazendo junto com a sociedade, discutir junto com a sociedade, né? Porque é um problema estrutural de família que a gente consegue enxergar. O problema que teve aqui na cidade de Mauá, que prenderam os 3 meninos e a mãe. A mãe nem sabia que o menino estava com os computadores lá no lugar, sabe? Tinham 3, 4 computadores, celulares novos, ela nem acompanhou, né? Esse caso em específico é importante a gente frisar que eles não estavam programando ataques, né, nas escolas de Mauá. Eles faziam tortura virtual com meninas do Rio Grande do Sul para ficar passando em canais aí que só Deus sabe, né, onde chega. Eles estavam investigando a questão de pedofilia e chegou até esse jovem e achava até que era de menor, e achava que era de maior, no fim era de menor. 16 anos, né? E foram até a casa e prenderam ele, depois soltaram, o menino ficou na Fundação Casa. Então, assim, é um trabalho de pequeno, médio e longo prazo. Algumas ações têm que ser de imediato, como nós já fizemos, outras de médio prazo e longo prazo, que é esse trabalho junto com as famílias e a comunidade. Para fechar, Marcelo, eu queria falar de 2 projetos. Um é o Troca Verde, que vocês acabaram de lançar, que é muito legal, que é a ideia de que você junta aí, então, os recicláveis e entrega para trocar por ovos, por alimentos, ou então por ração para pet, né? Só que junto com ele funciona também a revitalização de algum espaço nessa comunidade. Muito bacana. E a festa junina, né? Que voltou aí a ser pública, qualquer um pode entrar, não precisa pagar nada, mas se puder levar o alimento ou o agasalho também. Então, assim, essa função social que foi retomada na cidade com a cara da Fernanda. Verdade. A Troca Verde, pode dizer que, não sei a porcentagem, mas boa parte tem aí a responsabilidade. É o DNA inteiro dela lá. Dela, né? Ela fala com paixão na proposta, né? São 64 locais que já foram mapeados, né, para que possa ter a Troca Verde. Começamos lá na Magine, ali na rua Eucalipto. Então a gente conversa com a vizinhança, faz o cadastro delas, né? Para tomar cuidado daquele local. Principalmente locais que já tem esse descarte irregular de lixo, né? Onde está o descarte irregular, e aí fazer o grafite, melhorar ali o local, deixar bonito, plantar flores, grama, fazer algumas ações. Nós fizemos isso mesmo sem a Troca Verde lá no Zaira. Ficou lindo, vocês colocaram até brinquedo lá, né? Pireira que eu vi. Era uma caçamba. Era, gente, você passa por lá e você vê, você fala, meu Deus, não é possível, uma coisa tão simples aqui. E não foi fácil para implementar, mas conseguimos lá. Então, assim, quando a gente começa a conversar e ter a conscientização da população que a cidade é dela, e ela tem que cuidar, né? Não é do prefeito, não é só do vereador, então, a cidade é nossa. Então, se a gente cuidar bem, as coisas vão caminhar bem. E aí nós começamos lá. Então, aí cada 3 quilos de reciclável, né, que a gente chama seco, ela vai poder trocar por um kit de alimento ou um kit de ração para o pet. Vai ser muito legal, né? Vai ser muito legal. Então, 64 locais, daqui a pouco nós estamos em todos. E é legal falar que, assim, né? Primeiro vocês vão no bairro, né? Isso. Conversa com a comunidade. Cadastra toda aquela comunidade que vai participar, ela vai ajudar a cuidar. E nós vamos deixar revitalizam esse espaço. E aí sim fazem o programa no final. E ainda troca o que juntar de reciclável ou o kit de alimento ou
ou a ração para o pet. Muito, muito interessante esse Muito projeto. Bacana. Vai ajudar muito aí. É um jeito de aproximar as pessoas da importância da reciclagem e do cuidado dela pela cidade, né? Aí tem um trabalho muito grande de conscientização, desde do meio ambiente, de um local melhor para se morar, né, da questão da ajuda também, né, da pessoa que está necessitando. E ver que a gente tem condições de ter um local melhor, né? Sim. É querer e ter uma parceria junto. A prefeitura está aberta para isso. E a população, vamos junto e com certeza a cidade vai cada vez melhorando. E a festa junina, Marcelo? E a festa junina também foi um sucesso. E no primeiro dia deu acho que uns 25 mil pessoas. Eu vi ali no perfil que vocês tiveram recorde de público com mais de 50 mil pessoas. Eu sei que é muita gente. Eu não sei, não posso dizer número, que eu não sei nem quanto cabe ali direito, né? Mas tinha gente em todo lugar, até em cima da árvore a gente via. Já saindo pelo ladrão, minha mãe. Agora, muito interessante foi a participação e a solidariedade da população. Foi um caminhão de alimentos que nós arrecadamos. Que beleza. Nós vamos fazer um levantamento ainda, né, de quantos quilos vai dar essas nossas festas, mas foi muito alimento e agasalho, foi muito legal. E é bom destacar também que a festa, depois de muitos anos, ela voltou a ser gratuita, né? O ano passado, né? Já fizeram. O segundo ano festa junina, né? Então a festa totalmente gratuita. Quem puder levar um quilo de alimento, um agasalho, mas se não puder também, vai entrar, vai curtir, vai se divertir, vai sair com o coração todo apaixonado, que Sampa Crio não tinha jeito, não saía, né? Sampa Crio não tinha como não chamar, gente. Sampa Crio e Mauá, do tipo todo mundo tem que... Pra você ter ideia, tava tocando a música, aquele monte de coraçãozinho, tem até um amigo nosso que ficou assim pro cantor. Assim, né? Aí tava relembrando. Fiquei sabendo que você até cantou com os caras. Não, Laranjeira, você lembrou na hora, né, Laranjeira? Aí ficou os coraçãozinhos pra lá e eu cantei também um pedacinho da música. E lá, essa semana tem Periclão. Aí a tendência de casa cheia, Péricles, depois Planta e Raiz, que no ano passado veio também, teve um público muito bom e fecha a nossa festa com o Fernando Sorocaba também, que a procura é muito grande para poder estar conosco lá nesses dias. Então teremos aí 2 finais de semana, né? Vamos concluir com uma festa animando aí o coração das pessoas. E no mês de julho a gente faz uma apresentação lá, vamos preparar tudo uma festa religiosa. Então a gente está preparando aí, eu acredito que seja dia 21 de julho, né, para que a gente possa também fazer no Paço Municipal. Queria falar disso. Queria aproveitar que você me deu essa entrada aí para contar. Gente, eu tenho uma grande amiga, ela é madrinha da minha filha, a Michele. A Michele casou, na verdade, o padrinho da minha filha quase morreu de Covid, ficou realmente mais de 45 dias internado, 85% do pulmão comprometido, foi realmente bastante feio. Eles têm 3 filhos, eu sou madrinha dos filhos dele, mas eles nunca tinham casado na igreja. E aí eles casaram na igreja que eles frequentam, com a São Paulo Apóstolo, missa das 7 horas da manhã, fui lá eu ser madrinha, 7 horas da manhã, acaba a missa, o padre Zezão fala, queria agradecer aqui a presença do prefeito Marcelo, que está aqui com a gente, eu olho lá no final, tá o Marcelo sentado, sozinho, sem segurança, não estava fazendo campanha, estava assistindo a missa. E aí, quando eu fui conversar com o Marcelo falou assim, não, mas eu frequento aqui sempre. E o padre Zezão confirmou pra mim. Você é realmente de muita fé, né, Marcelo? Você tem isso? Eu tenho acompanhado desde criança, fiz o catecismo na São Paulo Apóstolo, né? E a Crisma também. O catecismo com a saudosa Tereza e a Crisma com o saudoso Mané. A gente chamava de Né, da Cláudia Savieto. E quando foi no dia de entregar, na época entregava o certificado, a vela, a primeira Eucaristia, foi lá hoje é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, antigamente era uma capela, até para dar movimento lá. Eu sempre frequentei, sempre estive na São Paulo Apóstolo, na Aparecidinha, né? E agora também tenho ido muito ao Santuário Imaculada Conceição, né? Que era a matriz e estourou o santuário dia 8 de dezembro do ano passado. Então a gente tem uma vivência na Igreja Católica, tenho andado também bastante nas igrejas evangélicas, tenho bastante amigos, pastores, né, que têm nos convidado a participar, ver a realidade que tem do dia a dia, né, porque a igreja tem um papel fundamental na vida das pessoas. Da comunidade. Seja no trabalho social, no trabalho espiritual, e eu sempre digo que feliz aquele que conhece a vida em comunhão. Porque você sempre poder estar junto e ajudar as pessoas e ser ajudado, porque
a gente precisa de um abraço, de uma palavra de conforto. E a gente vai encontrar sempre quando está vivendo em comunidade sozinho, você não tem quem abraçar e não tem quem conversar. E eu, graças a Deus, aprendi logo cedo com meu pai e com a minha mãe, né, de viver em comunhão, e isso tem nos ajudado bastante. Onde a gente, né, consegue tirar força, né, para vencer os desafios que nós temos na vida, pode ser no serviço, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, com os amigos, né? Então você tem a possibilidade de conhecer o que é viver em comunhão, é fantástico. Então, onde eu vou, eu sempre falo. E aí lembro do período que eu fiquei internado na UTI, no Covid, que foi em julho de 2020, e quando eu cheguei no hospital, eu falei, meu Deus do céu, eu também estou aqui, né? E você fica imaginando aquela quantidade de pessoas que estavam morrendo, aí o pulmão comprometido com 75%, uma inflamação muito forte no fígado, muito remédio. E aí as pessoas mandavam mensagem assim, Marcelo, você vai sair dessa, estamos orando para você, né? Uns falam rezar, outros orar, estamos juntos, toda hora aquelas mensagens. E muitas das vezes eu falo nas reuniões que as pessoas ela não tem ideia do valor que tem uma mensagem. A gente não tem ideia mesmo. Só tem ideia quem passou pela situação que eu passei, e que aquelas mensagens que eram encaminhadas para mim me davam força para sair de lá. E às vezes você tem um amigo que passou por uma cirurgia, ou está passando por dificuldade, e não é por maldade, a gente nem manda uma mensagem, vai estar sabendo e não manda. Mas porque não tem a noção da força que tem uma mensagem quando você manda para uma pessoa. Já tem uma força se você não está passando por um momento difícil. Quando você está passando, é mais forte ainda uma mensagem, que é simples. Falou, e aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Já melhorou? Estou aqui orando por você, para que você possa sair dessa situação difícil. Logo, logo nós estaremos juntos. É algo simples, vai demorar 30 segundos para poder encaminhar para a pessoa, e que a gente não tem ideia como isso vai mudar, né? Como isso faz uma diferença numa situação difícil. E eu, né, passei por esse momento difícil da pandemia, né, que foram 7 dias na UTI, 2 na enfermaria. Quando saí de lá, saí com 10 quilos a menos. Olhei assim, falei, foi um negócio assim, falei. E assim, eu saí logo na sequência, Deus ainda me deu saúde para disputar a eleição logo. E vencer. Foi sair e já ir pra rua pra campanha. Não sei nem como é que consegui teve energia. Fazer a campanha. Mas assim, quando Deus permite acontecer uma coisa, não tem quem tire, né? Não cai uma folha nesse mundo se Ele não permitir, que é o que eu acredito. Então assim, eu tenho a vivência, gosto, faço o que for possível, né? Nas igrejas e independente de ser prefeito ou não ser prefeito, vou continuar do mesmo jeito. E aí, em julho, a gente pode esperar, então, uma festa religiosa em Mauá. Vai acontecer. Adorei. Prefeito, queria muito agradecer a sua presença aqui. O bate-papo rendeu mais do que a gente estava esperando. Eu falei para ele que era 40 minutos, acho que a gente está já 1h30 aqui. Já perdi o tempo aqui. Mas queria muito agradecer, sei que você é super ocupado. Acho que a gente fez um bom bate-papo aí para a gente tirar bastante dúvidas do que a gente pode esperar. E espero receber você aqui em breve, para conversarmos sobre novas obras, novos projetos. E bastante ações, né? Que você nós vamos ficar aqui 2 horas conversando, nós vamos esquecer. Não dá, é muita coisa, né? Popular, que olha nós lá. baixamos para R$1. Verdade. O restaurante popular móvel, que leva a refeição o trabalho que vocês estão fazendo agora no inverno. A revitalização do Centro Pop. Olha lá. Do albergue. Aumentar uma quantidade. Da inauguração do CRAS. Do FALC, da revitalização do CRES lá do centro, lá na Álvares. O SESI na Vila Vitória. E assim vai. É muita coisa. Não tem como, a gente precisaria de mais 2 horas pra gente falar de tudo. Então, prefeito, agradeço muito que você veio. Espero que você possa voltar em breve pra gente falar das outras obras também e de novas que você vai colocar. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Um abraço, Paula. Obrigado, Márcio. Tá me acompanhando aqui o Laranjeira, eu, Gustavo, São Paulino e o outro artista, né? Passando dificuldades, os 2 times, né? Não é muito diferente do meu Corinthians, né? Mas é mais doloroso para um do que para outro. Né? Mas estamos aí, agradecer a todos que estão acompanhando, né? E que Deus possa permitir, né, nós termos aí saúde e vencer os desafios da vida, né? Melhorar a qualidade de vida do nosso povo
E que o JNC tenha aí muitos anos de vida também. Amém. Levando informação para a nossa população que precisa de ter informação e precisa ter a verdade. Ai, obrigada, prefeito. Você sabe que eu comprei uma roupa no final de semana, um moço com motoboy chegou lá para me entregar e falou: Nossa, você é Paula Caveira. Eu fiquei tão emocionada. Falei, tenho pelo menos uma pessoa que acompanha a gente. Que legal, um abraço, Paulo. Então, gente, agradeço vocês que estão aí do outro lado. Peço para vocês novamente se inscreverem no nosso canal. Como o prefeito falou, a gente está aí trazendo sempre notícias do ABC, de Mauá, de Ribeirão Pires. Então, inscrevam-se, acompanhem. É importante também para o Jornal Regional aí o apoio de vocês, tá bom? Obrigada, prefeito. Eu aguardo vocês nas próximas entrevistas. Tchau, tchau, até mais. Um abraço, tchau, tchau.